Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós hoje trouxemos a proposta de apresentar a vocês como será uma formação que a UNAT vai estar iniciando no próximo mês, né? Então, uma formação muito interessante que vai ser sobre intervenções nas terapias sistêmicas fenomenológicas no método Takai. E essas intervenções terapêuticas, elas passam pela técnica da constelação familiar, constelação sistêmica familiar do Bert Hellinger, estudos da psicossomática, tanto a psicossomática taoísta, oriental, quanto a psicossomática ocidental, inclusive a psicossomática trazida pela medicina germânica, e daremos o suporte das terapias integrativas no método Takai. E aí vocês podem até se perguntar, mas que mistura é essa? Como assim? Constelação de Bert Hellinger misturado com práticas integrativas? O próprio Bert Hellinger, ele deixou muito claro que o processo da construção das intervenções terapêuticas é um processo que ele vai se somando. Tanto é que ele, já no fim da existência material dele daqui, ele acrescentou uma nova lei, que a partir de uma das alunas dele trouxe uma quarta lei sistêmica. Ele passou também a olhar com muito carinho a terapia que a gente chama de constelação gemelar, que fala dos gêmeos que a gente pode ter no período ainda de gestação e que esses gêmeos podem ter uma vida sistêmica intrauterina que influencia depois do nascimento. E ele falou de que aquilo era um processo que ele deu start, mas que iriam surgir inovações. E eu acredito muito nisso e é baseado nisso e numa experiência de pelo menos 30 anos de vivência como terapeuta, que a gente vê da importância desse suporte. Porque quando a gente vai fazer uma constelação, existe o momento pré-constelação, onde a gente faz uma anamnese, a gente tem uma conversa, e o momento, muitas vezes, pós-constelação, onde a gente pode dar continuidade a um suporte terapêutico. Lógico, a gente não vai trazer à tona a imagem que foi recuperada e ressignificada na constelação. Mas a gente pode dar um suporte de continuidade. E é para isso que a gente pode utilizar essas ferramentas do método Takai, que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Mas antes eu queria trazer para vocês as instituições que vão dar suporte a esse processo de formação. Uma delas é a Academia Brasileira de Acupuntura e Naturopatia, que é uma associação civil que tem como objetivos institucionais proporcionar melhor qualidade de vida através de projetos sociais, tem também o objetivo de divulgar e incentivar a pesquisa e a formação de terapeutas no método Takai e nas práticas integrativas complementares. E quem é que operacionaliza isso? Como é que a gente operacionaliza isso? A partir da instituição Universidade Aberta do Terapeuta, a UNAT, que é o braço pedagógico da Academia Brasileira de Acupuntura e Naturopatia. E desde 2002 vem formando terapeutas nas diversas ferramentas das práticas integrativas complementares, e através de seus pesquisadores e professores, sistematizou um método terapêutico que tem como objetivo maior integrar diversas racionalidades terapêuticas de forma harmônica. É interessante salientar que nos últimos 22, 23 anos, nós já formamos 25 especialistas, ou seja, fizemos 2 pós-graduações e formamos 25 especialistas nas práticas integrativas, tanto constelação quanto acupuntura no método Takai. Mais de 200 profissionais, terapeutas integrativos no método Takai, em cursos livres aqui, e centenas
centenas de alunos em programas de pós-graduação e em programas de graduação, ligados a diversas universidades, principalmente a Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu vou falar um pouco do que vem a ser o método Takai, tá? O método Takai, na realidade, esse nome Takai é uma sigla, terapia acupuntural e alquimia integrados. A gente trouxe essa sigla porque a nossa proposta era unir essas duas perspectivas. Mas eu não posso me furtar de um momento de reflexão poética e filosófica também a respeito do método Takai. Porque tem um aspecto muito interessante que isso ocorreu quando eu estava na China, conversando com um amigo que é japonês. E ele me perguntou, o nome do seu método é por causa do bambuzal, do bambu? Eu disse, como assim? Ele disse, não, porque esse nome quer dizer bambu. E aí, naquele momento, rapaz, aquilo me deu uma alegria, porque, pessoal, olha uma reflexão filosófica sobre bambu. Bambu, unidade do bambuzal, que tem resiliência, capacidade de adaptação, resistência, flexibilidade e de rápida multiplicação pela força e ímpeto de suas raízes. Então, na realidade, a sigla Takai tem, se a gente quiser filosofar, um som. E o som tem muita força, não é isso, Alves? Tem muita força. Um som que assemelha-se à palavra bambu. E há muito tempo atrás, quando eu queria escrever sobre o método Takai, eu escolhi isso aqui para ser a capa do livro que eu iria escrever sobre o método Takai. Que coincidência, né? Hoje parece que o dia está cheio de coincidências. A responsabilidade da sistematização do método ficou sob minha coordenação. Então, eu coordenei diversos colegas que fizeram, junto comigo, essa sistematização. Objetivos principais do método Takai. Primeiro, sistematizar uma conduta terapêutica que contribua com a atual conjuntura do desenvolvimento da criatura humana, a partir do autoconhecimento, aprimoramento e consequente mudanças de comportamento. A gente passa muito por isso, pessoal. Mudança de comportamento como forma de obtenção da harmonização. E a partir daí a gente faz o estabelecimento de uma ordem sistêmica harmônica e também alívio do sofrimento, promovendo com isso o equilíbrio integral físico, mental e metafísico. Então o método, ele trabalha reflexão, ele trabalha mudanças de comportamento, mas ele não pode esquecer também a necessidade de se aliviar o sofrimento. Imagina, chega uma pessoa no consultório e diz, doutora, por gentileza, eu estou com uma dor muito grande aqui na minha lombar, como é que a senhora pode me ajudar? Aí você senta e diz, vamos conversar sobre isso aí. Me fale um pouco das suas inseguranças. Você percebe que você está tendo um comportamento muito inseguro? E a pessoa olha para você e diz, meu Deus, doutora, veja só, eu estou com dor na coluna. Sim, mas a psicossomática diz que dor na coluna tem a ver com insegurança. Aí a pessoa começa assim, muito obrigado, doutora, tá? E vai embora. Porque a pessoa veio ali naquele momento porque estava com dor na coluna. Lógico, a gente sabe que existe todo um comportamento que pode levar às tensões e, como consequência, a inúmeros sintomas psicossomáticos. Mas quando uma pessoa chega com um sofrimento profundo, ou de alma ou de físico, a gente tem a obrigação de reduzir aquele sofrimento.
Agora, essa obrigação de redução do sentimento, do sofrimento, ele tem que passar também pela reflexão do terapeuta, que se a gente tira demais o sofrimento, a mudança de comportamento que viria a partir daquele catalisador não vai se fazer. Então tem que ter a medida certa. E às vezes a medida certa é 1, 2 semanas a pessoa sem aquela dor, entrando num processo reflexivo, entrando no processo de tomada de consciência, para que o sintoma não retorne. E para isso existem as técnicas acupunturais reflexas. Por isso existem as técnicas de reprogramação de traumas e fobias, que se tivermos a oportunidade, hoje a gente faz aqui uma demonstração de uma dessas técnicas que vocês vão aprender na formação. Então, como eu falei, o objetivo principal do método passa por essas 2 situações, que é trabalhar a tomada de consciência, mas também sistematizar procedimentos, condutas que tratem as pessoas de forma integral. Método Takai contempla diferentes racionalidades terapêuticas de forma integrada e complementar. E qual é, pessoal, a nossa proposta? O que é que a gente propõe? Além de tudo isso, né? Desse processo evolutivo, a partir da tomada de consciência, a partir de informações, a partir, inclusive, de reflexões. A gente quer, durante a formação, não só passar técnicas. A gente quer proporcionar a todos aqueles que estiverem na formação um ambiente reflexível e vivencial. Vocês se constelarem, vocês usufruírem daquelas ferramentas terapêuticas durante o período dos 10 meses, que isso não termina nenhuma formação. É feito um curso médico. Em 6 anos, você... não, estou aqui, sou uma médica, sou clínica. Aí é que vai fazer a residência. E depois da residência não vai parar de estudar nunca na vida. Se parar, o mundo sai atropelando. Não pode parar. Mas, em 10 meses, a gente acha que tem condição de deixar vocês prontos para iniciar de forma responsável um processo terapêutico. E para isso eu queria mostrar para vocês, apresentar a vocês a nossa equipe de facilitadores, para que vocês tenham uma ideia com quem é que a gente vai conviver, como é que vai ser isso. Nós temos um grupo grande, nós temos um grupo de muitas pessoas, de muitos facilitadores que eventualmente a gente chama, que eventualmente a gente possa compartilhar de informações, mas nós temos aqui 4 pessoas que vão estar diretamente ligados com vocês. Uma delas é Vânia, que é a coordenadora de Metodologia Científica e Pesquisa e Extensão daqui da UNAT. Vânia é psicanalista da Escola Toro de Psicanálise, é professora universitária, é antropóloga, professora de Antropologia da Saúde daqui da UNAT, graduada em Antropologia, tem aperfeiçoamento em Antropologia da Saúde na Universidade Milão Bicocca, é mestre e doutora em Antropologia, é pós-doutora em Antropologia, especialista em Alimentação Funcional, curso de instrutora de Yoga Integral e da Yoga Dinâmica Progressiva, lá no Pura Luz Yoga, com um período de aperfeiçoamento na Índia. Nós temos também Rosinha, que é graduada em Gestão em Práticas Integrativas, pós-graduada em Constelação Sistêmica, pós-graduada em Acupuntura e Alquimia, Reiki terapeuta, massoterapeuta, terapeuta floral. Rosinha é essa criatura que está aí, ó, na janela, que vai estar no dia a dia com vocês aqui, dando suporte. Daniel Fialho, que é graduado também em Gestão de Práticas Integrativas, pós-graduado em Constelação Sistêmica e Terapias Integrativas, Acupuntura e Alquimia, acupunturista com aperfeiçoamento na China, Reiki terapeuta com formação inclusive na Itália,
mais aprofundado, num nível de percepção de vida bem interessante, que na Itália eles têm um jeitinho diferente de fazer atendimento, tá? Mais pragmáticos às vezes. Acupunturista e terapeuta floral, com formação inclusive na escola do Joel Aleixo, além da formação aqui, é um dos criadores, das pessoas que trabalha de forma muito enfática no aperfeiçoamento do nosso sistema de remédios vibracionais. Juntamente com a tia dele, Regina, fizeram um trabalho muito interessante, que a Regina fez o doutorado dela trazendo florais, na época que Daniel estava estruturando o nosso sistema de tinturas e florais. Então isso deu muita força ao nosso sistema. Estudioso das medicinas de provas tradicionais e da musicoterapia, tá? E eu, que vou ficar mais diretamente ligado a vocês, eu sou constelador sistêmico pela Unipaz, profissional de educação física e fisiologista, fisioterapeuta e acupunturista, alquimista e terapia floral no sistema Joel Aleixo. Eu tive a satisfação de estudar 13 anos com Joel Aleixo na escola de alquimia dele. Terapeuta Takai, aqui da UNAT, paramédico, formado pela Escola de Paramedicina nos Estados Unidos, né, pela aquela dinâmica, e pelo Corpo de Bombeiros também aqui. Sou coronel do Corpo de Bombeiros e passei muito tempo trabalhando com atendimento pré-hospitalar. Tenho pós-graduação em Antropologia Médica na Milão Bicocca, em Educação Aplicada à Saúde pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Administração Pública, na época que eu estava como funcionário público, né, como militar, Fisiologia Humana, Constelação Familiar e Acupuntura. Mestrado em Reiki pela Kyushu Dinamarca. Eu fiz minha formação em Reiki toda aqui no Brasil, mas eu fiz meu mestrado com o Castendan, que é esse cara daqui, o último daí da fila. Foi meu professor de Reiki na Dinamarca. Aperfeiçoamento em Medicina Tradicional Chinesa em 2012 na China, e consegui o título de doutor em Medicina Taoísta em 2018 pelo Instituto Internacional de Medicina Taoísta de Beijing. E o que temos como estrutura, como base, o que temos como força principal da nossa formação será a constelação sistêmica, fenomenológica, sistematizada, organizada pelo Bert Helling. E foi isso que me deu mais força para pensar nessa formação em constelação com tantos apêndices, com tantos complementos. O próprio Bert Helling diz que só o imperfeito pode evoluir. O perfeito se estagnou, cristalizou-se, portanto, só o imperfeito tem futuro. E ele dizia que o que eu estou fazendo aqui não terminou. Ninguém acha que isso aqui é uma religião para dizer terminou, está fechado aqui. Não, agora é que vocês vão dar seguimento. Eu tive, inclusive, a satisfação de estudar com a primeira geração do Bert Helling, pessoas que estavam com ele, os alemães que estruturaram e que levaram para o mundo inteiro a constelação familiar. E já já eu vou falar de como a gente construiu tudo isso. Antes de qualquer coisa, até por uma questão de ser coerente com o que a gente vai estudar aqui, é muito importante para a gente fazer um reconhecimento e um agradecimento pessoal a todos que contribuíram de forma direta ou indireta com a sistematização dessa abordagem sistêmica diferenciada que a gente está propondo trazer para vocês. E dentre esses agradecimentos, é muito importante a gente agradecer a todos os clientes, todos os amigos, todos os alunos, todas as experiências, todas as incompreensões que ocorreram nas nossas vidas até hoje, porque isso vai trazendo para a gente reflexão, vai trazendo para a gente mudanças de comportamento. Então, meu profundo respeito. Lá fora vocês vão ver, e aqui também está de forma muito clara, isso aí eu carrego no meu próprio corpo, essa tatuagem de respeito a quem veio primeiro, respeito aos meus ancestrais, respeito aos meus professores, respeito a todas aquelas pessoas que foram antagônicas
ao meu pensamento, que me fizeram ou mudar de pensamento ou aperfeiçoar pela força da justificativa em tentar argumentar. Então, eu sou profundamente grato a todas essas pessoas. Pais e ancestrais, de onde partem nossas raízes. Essa reflexão é muito importante porque existe, às vezes, uma forma quase que pueril de se pensar. Não, nós temos que amar nosso pai, nossa mãe, nossos avós. E aí eu fui fruto de maus tratos, eu fui fruto de abuso. Eu tive uma mãe que chegou, olhou para mim, dava em mim, para eu saber que tinha feito alguma coisa errada, dava em mim para eu não dar uma coisa errada, e teve um pai que não teve nunca... Como é que eu vou amar? E aí essa reflexão é extremamente importante. Você tem todo o direito de ter todos esses sentimentos. Mas você não pode esquecer que 50% disso que está aí, disso que está aí, disso que está aí, é do pai e 50% é da mãe, somaticamente falando. Você tem, lógico, uma alma, uma essência. Essa é sua, mas com certeza é sua, mas foi atraída para aquelas duas essências por algum motivo. E é essa reflexão que a gente faz com a constelação. Não é querer, não, você tem que perdoar. Que história de ter que perdoar? Isso não existe. Você pode dizer, eu sinto muito, mas o peso de perdoar é meu. E o peso de ser perdoado é da pessoa. Porque isso é peso. Então são essas reflexões que a gente vai aprender a fazer durante a nossa formação. Até mesmo essa história de compreender, respeitar, aceitar, amar, descobrir, agradecer, honrar, transformar-se. Isso passa a ser até às vezes um sofrimento. Você chegar para uma pessoa que foi espancada, eu tive uma paciente na Dinamarca, uma senhorinha de 92 anos, que ela tinha pesadelos a vida inteira. Pesadelos profundos, angústias profundas. E ela tinha ido para essa palestra que eu estava dando porque queria fazer a ressignificação de uma situação traumática. Ó. Chegou, fiquei emocionado. Digo, hoje vai ser uma senhora de 90 e poucos anos, vem aqui para fazer a ressignificação de uma situação traumática. E ela dizia, quando pensava naquilo, começava a ter tremores, começava a chorar. Eu digo, perfeitamente, vai ficar boa hoje, senhora? Ó, a minha loucura, né? Vibrando, porque naquela coisa onde a gente está descobrindo que uma coisa funciona, a gente acha que vai funcionar sempre, né? Venha para cá, sente aqui. Não quis nem saber o que era. Primeiro pela dificuldade da língua, porque ela não falava inglês, eu tinha que falar com uma pessoa, um intérprete, aquela confusão. Mas eu achando, né, eu vou hoje aqui ser famoso, vou deixar essa senhora super equilibrada. Pense na situação que faz a senhora se angustiar. A mulher, a senhora começou já a tremer, ela não conseguia respirar direito. Eu digo, meu Deus, aí, botei os cristais, que a resposta para mim até aquele momento era imediata. Não respondeu. Eu já estava no final da palestra. A mulher teve de ser retirada, foi levada para um alojamento no próprio local, não conseguiu voltar para casa. Eu passei a noite rezando para que o tempo passasse rápido, para no outro dia eu partir dali e ir embora, nunca mais na vida voltar. Já estava angustiado quando eu desço cedo, que ia falar com o camarada para me levar, quando vi lá vem a senhora entrando. Eu não tinha para onde correr. Eu digo assim, daqui a pouco ela abre os braços e vem chorando para mim. Veio, me deu um abraço, chorou. A senhora disse, olha, pela primeira vez na vida ela dormiu bem. Eu disse, graças a Deus. Isso serviu até para eu fazer modificações no meu protocolo. O povo eslavo precisa de um tempo maior. É como se aquela temperatura externa tivesse certa influência com a temperatura interna. E ela precisou de algum tempo para trabalhar aquele processo. E vocês sabem qual era a angústia dela? Ela fez questão de contar. Por isso, voltando para essa história de paz. Ela, com 2 anos de idade, a mãe tentou matá-la com um travesseiro, porque ela estava atrapalhando a vida da mãe.
Como é que eu posso chegar para essa pessoa e em algum momento dizer, olha, para você entrar em harmonia sistêmica, perdoe agora a sua mãe. Vamos, perdoe. Isso não existe, mas existe todo um processo de ir trabalhando para que ela tenha consciência do que aquilo trouxe para ela em fortaleza, em capacidade de se superar. E esse processo é que a gente está propondo trazer com a nossa formação, trazer essas experiências, essas vivências, junto com ferramentas como a TRT, que eu acabei de falar, que eu fiz a reprogramação e que hoje eu espero poder fazer hoje aqui em algum de vocês. Professores, parceiros, colaboradores, instituições de onde partiram as sementes dessa capacitação em constelação familiar e psicossomática com o suporte do método Takai. Mais uma vez, nesse momento, eu tenho a obrigação de honrar todos aqueles que vieram antes de mim. E dentre eles, a minha família, que me dá suporte e que até hoje é o que faz com que haja também essa motivação para continuar nessa luta, para continuar no diferente. Já estou aposentado, poderia estar agora só pensando em viajar, né? Mas é que a gente não consegue, até a gente pensa, né? A gente pensa muito em viajar. E já estou pensando, para a semana já estou viajando. Mas se tirar de mim isso aqui, essa possibilidade de estar aqui transmitindo isso, as coisas não funcionam bem para mim. Então, meu profundo agradecimento a todos esses que constituem essa família que me foi dada nessa existência, né? Uma pessoa muito importante para a gente também, tá? A Janise Paiva. Janise foi nosso primeiro contato com as práticas integrativas de forma profissional. Ela é fonoaudióloga e foi ela que tratou o nosso filho mais velho, Paulinho, que hoje está com 36 anos. E foi ela que tratou Paulinho. Então, lá atrás, quando nós viemos morar aqui para a aldeia, Paulinho falava feito cebolinha. E foi ela que fez o tratamento. E nos apresentou a terapia floral, nos apresentou Joel Aleixo, ou seja, foi a primeira pessoa que me estimulou a ter um outro olhar. Sair do que a gente chama de biomedicina. Na época eu era paramédico do Corpo de Bombeiros, já trabalhava com oxigenoterapia hiperbárica, com coisas hard, né? Parada cardíaca, trauma, primeiros socorros, era a minha vida. E ela trouxe essa reflexão para mim em 97. E por coincidência, eu tinha em 91, ele também conta isso naquele livro, eu estava em Brasília fazendo um curso de aperfeiçoamento em administração, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 1991. E eu tive lá uma palestra sobre o uso da terapia floral na redução do estresse do bombeiro militar. Ó. E aí eu tinha achado aquele interessante, fui no CONIC, aquele central, numa livraria, e comprei um livro que estava lá, um livro, li, eu digo para negócio de doido, tudo. O livro era o livro de Joel Aleixo, o cara que eu vinha a ser apresentado posteriormente por Janise. Mais uma coincidência, sincronicidade aí. Flávia Guimarães, hoje psicóloga clínica, artista plástica, terapeuta floral, acupunturista, foi minha primeira parceira de consultório. Fizemos os primeiros cursos juntos. Estudamos homeopatia em João Pessoa, uma vez por semana. A gente saía daqui de 7 horas da noite para chegar em João Pessoa, assistir aula até 11h30, comer um cachorro quente lá na universidade e voltar. Passamos quase que um ano nessa luta. Então, a pessoa que foi muito importante na estruturação do meu primeiro consultório. Joel Aleixo. A partir daí, de 98 até 2011, foi o meu professor, aprendi muito, devo profundamente a Joel Aleixo toda a base que eu tenho de alquimia e que estamos trazendo para vocês também isso, sendo que agora com o nosso sistema floral, que foi estruturado principalmente pelas intervenções de Daniel e a equipe que estava com ele, né? Regina, Alêncio,
Teta, Antônio Madureira, Lua, que ficavam aqui de noite, né? Quantas vezes aqui, né, Lua? De madrugada. E Haroldo Barros. Haroldo Barros foi meu primeiro professor de astrologia. Foi meu primeiro professor de programação neurolinguística. Um camarada que também estava comigo nas primeiras formações com Joel Aleixo e tem um lugar especial no nosso palco de grandes responsáveis pela estruturação do nosso método. O Heitor Casado foi o coordenador do meu primeiro curso de pós-graduação em acupuntura, quando eu acabei de voltar, a gente passou um tempo morando nos Estados Unidos, fazendo inclusive um curso de acupuntura reflexa lá. Quando eu voltei, eu fui o 01 a me inscrever na primeira pós-graduação em acupuntura que houve no Recife. E aí, os meus professores de Reiki, primeiro foi Guida, eu fiz a formação do Reiki 1, depois foi Fátima, que eu fiz a formação 2 e 3, e o meu mestrado, que foi feito com Carsten Dam. Foi num período de 10 anos que eu fiz o meu mestrado, né? Então foi um tempo grande para alicerçar o mestrado em Reiki. Aos meus professores da NESA, Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, que foi a maldade que eu fiz com Vânia. A pobre da Vânia foi estudar nos Estados Unidos e eu fui para Disney com os meninos para curtir. Enquanto eu estava na Disney curtindo, eu dizia: Vânia, aí, providencia uma escola aí de acupuntura para estudar. A pobre da Vânia conseguiu achar a NESA, a Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, que foi onde eu dei meus primeiros passos na acupuntura reflexa. César foi uma pessoa também extremamente importante para a gente, porque César, em 2005, 2006, na primeira turma de consteladores formados aqui por Bert Helling, estava o César. E o que é que ele fazia? Ele não conseguia estudar sem dar aula. O negócio dele era dar aula para estudar. Então ele instituiu um grupo de estudo onde a gente trabalhava lá embaixo, na clínica de Núbia, e estudávamos constelação desde 2006. Ou seja, constelação na nossa vida tem algum tempo e tudo começou com o César. O Raul Breves é uma pessoa também que a gente tem que reverenciar, o sistematizador da terapia do bem, que foi um dos inspiradores da nossa terapia de reprogramação de traumas e fobias. A Escola Shen, onde eu fiz o meu curso, a minha pós-graduação, minha segunda. Eu fiz 2 especializações aqui em acupuntura. A primeira foi com o Heitor Casado e a segunda foi na Shen, e eu tive como orientador o professor Giuseppe, que hoje é o dono aqui da Escola de Acupuntura Taos, tá? Então também tenho profunda consideração por Giuseppe, foi um camarada que sustentou no meu trabalho de conclusão de curso, porque eu trouxe um trabalho bem diferenciado, que era o uso das artes marciais com finalidade terapêutica. Eu falando sobre o Kyushu terapêutico. E aqui o pessoal da acupuntura na época era muito radical e achava que aquilo ali era loucura, que não tinha nada a ver. E ele foi uma das pessoas que sustentou. Se não fosse ele, eu corria o risco de não ter meu trabalho de conclusão de curso aceito. Bartô Nigro foi meu primeiro professor formal de constelação na Unipaz. Devo também a ele esse momento, né? Esse momento onde eu fui sistematizado de forma mais pedagógica a minha formação em constelação. Como eu falei para vocês, constelação é uma coisa que não para. E logo que eu terminei minha formação, foi uma formação de 1 ano, eu já entrei num período de estágio, porque eu não me sentia seguro, e eu passei mais 1 ano, todas as quartas-feiras à noite, indo fazer exercícios de constelação com Ana da Fonte, lá do Constelar. Então também devo profundamente a Ana da Fonte essa supervisão minha depois da minha formatura. E a Marli Cordeiro. Marli Cordeiro foi muito especial porque ela trouxe para mim, no início da minha constelação, do meu estudo de constelação, eu estava na dúvida se eu ia estudar com Ana da Fonte ou se eu ia estudar com Bartô.
para o primeiro momento, né? Se eu começava com um ou se eu começava com outro. E ela me apontou para um tipo de constelação, que era a constelação com cavalos. Então foi numa constelação com cavalos que eu fiz a minha tomada de decisão com quem eu iria começar e posteriormente o que eu iria seguir. Então foi outra pessoa que trouxe para mim a curiosidade de conhecer a constelação gemelar e estudei muito, me aprofundei e vou ter a oportunidade de passar para vocês o que a gente teve de aquisição nessa área do conhecimento. Então uma pessoa também muito especial, a Marli. E Cecília Costa, ela, na época que eu estava começando a minha formação em constelação, na época que eu estava terminando o curso de fisioterapia, ela era a pessoa que constelava aqui. E ela trouxe um aspecto muito interessante para a nossa formação, que foi a possibilidade de fazer a terapia de reprogramação de traumas e fobias à distância. Como assim? Como é que eu vou botar os pontos de acupuntura numa pessoa à distância? Mas foi uma situação, uma aluna de Cecília, ela é professora da Federal, foi assaltada e levou um tiro na cabeça. E essa aluna dela estava numa situação de coma induzido, que todas as vezes quando ia se desmamar das medicações para tirar a pessoa do coma, a pessoa tinha picos hipertensivos e corria o risco de ter outro AVC por extravasamento. E aí, novamente, rebaixavam a pessoa, botavam no coma de novo. E não sabia o que fazer, porque todas as vezes que iam tirar ela do coma, ela voltava à situação do assalto e ficava gritando. Aí Cecília disse para mim, Léo, vamos fazer essa reprogramação? Eu disse, Cecília, veja só, eu sou fisioterapeuta, a gente pode até conseguir entrar na UTI, mas entrar na UTI para botar na orelha da pessoa, não dá não, Cecília. Ela disse, rapaz, e por que a gente não faz à distância? Eu disse, como? Eu disse, a gente abre uma constelação, pega um representante da menina, traz para cá e a gente faz a reprogramação, ó. Juntar reprogramação com a constelação. Chega arrepia, não arrepia não, Adriano? Aí eu digo, rapaz, Cecília, teoricamente isso é possível. Isso é possível, sim. Vamos fazer. Trouxemos para cá, a Cecília pegou um bocado de aluno de biologia, trouxe para cá, não explicou direito o que era, só que iam precisar delas. E ela era muito carismática, ela trouxe essas pessoas. E aqui foi maravilhoso, porque a representante da moça dizia, que coisa esquisita, eu estou sentindo assim um negócio como se estivesse entrando na minha cabeça aqui no olho, pelo percurso que a bala fez. E aí vinha um pânico, está vindo um pânico. A gente fez a reprogramação, a pessoa se estabilizou e logo em seguida Cecília fez uma constelação, harmonizando ela com os irmãos, porque Cecília sabia de algum tipo de conflito entre os irmãos dessa moça. No outro dia, a mãe da menina liga para Cecília. Professora Cecília, olha, eu queria dizer que o grupo de orações que vocês fizeram para minha filha funcionou. A Cecília disse, por quê? Disse, tiraram do coma, ela está bem, logo que ela acordou, já não ficou mais gritando e pediu para chamar o irmão mais velho que tinha um problema sério com ela e eles não se perdoavam, eles não se toleravam e eles estão amigos, professora. Muito obrigada, as orações foram muito fortes, ó. Eu digo, meu Deus. E aí, a partir daí, a gente aprofundou com essa técnica da constelação, ao ponto de quando estava a tua turma de constelação se formando, não sei se você lembra disso, no meio de uma aula online, no meio da pandemia, uma aluna surtou do outro lado. Surtou com a lembrança traumática. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a pessoa surtada, eu peguei uma orelha que eu tenho, de plástico. Eu digo, rapaz, se eu fiz com um representante numa constelação, eu faço aqui com essa orelha. Aí fizemos a TRT à distância e respondeu bem. A partir daí, nós começamos a perceber a possibilidade de utilizar campo morfogenético, campo mórfico, para técnicas à distância de terapia. Tá? E a gente vai ver muita coisa sobre isso aqui. Mais uma vez, o Bert Hellig,
como sendo aquela pessoa que a gente reverencia, a todos da equipe dele, inclusive meus professores alemães que vieram para cá. Tenho que agradecer profundamente também ao professor Moon Woo. Professor Moon Woo foi a pessoa que foi o ponto, que fez a minha conexão com o meu doutorado, né? Meu título de doutor em medicina taoísta foi avaliado pelo mestre Wu, teve a sensibilidade de identificar de como a gente conseguiu unir as duas perspectivas da biomedicina com a medicina tradicional chinesa. E no ano de 2018, eu recebi o título de doutor em medicina taoísta pelo Instituto Internacional de Beijing, de Medicina do Tao. Ao professor Ricardo Eugênio também. O professor Ricardo Eugênio é um colega meu de infância, que é professor, era diretor do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e me convidou para ser professor do programa de pós-graduação em acupuntura, eu dando aula de analgesia por acupuntura. E aí a coisa tomou tal proporção que nós criamos o primeiro modelo de clínica escola onde se utiliza acupuntura, odontologia, fisioterapia e constelação familiar para tratamento de disfunção de articulação temporomandibular, com efeitos maravilhosos. Então eu devo ao professor Ricardo Eugênio essa força, tá? E aí criamos juntos no ambulatório de cirurgia e traumatologia esse programa de extensão e educação continuada em acupuntura e constelação familiar na Universidade Federal de Pernambuco. E a partir daí participamos de inúmeros congressos, muitos congressos fora do país, muitos trabalhos científicos. Agora, mais recentemente, no Peru, participei de 2 jornadas científicas. Nós temos uma quantidade imensa de trabalhos científicos. Em 2001, foram 367 trabalhos científicos. Em 2020, 482 trabalhos científicos. E dentre esses trabalhos científicos, muitos são com disfunção da articulação temporomandibular, utilizando o método Takai. Tá? Então foi um momento muito interessante para a UNAT de abordar também, de se juntar a esse mundo científico, que eu tinha certas restrições, assim, porque era muito criticado, a gente era muito criticado. Ricardo, ele tem essa visão aberta, abre mesmo, ele não abre mão de eu dar aula em todo o curso de pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial que ele coordena. Sempre eu dou aula falando de TRT, falando de constelação e falando de acupuntura. Esse projeto que hoje em dia está na Federal começou no Corpo de Bombeiros, tá? Em 2011, onde nós começamos a tratar pessoas que entravam em condição de estresse profundo, mais utilizando as técnicas de relaxamento e de acupuntura, e hoje a gente já inclui a constelação sistêmica nisso. Hoje esse projeto, que é o chamado Projeto Aliviar, ele perdura até hoje, aqui nas quartas-feiras pela manhã, na Federal nas quartas-feiras à tarde e nas quintas-feiras à noite a gente vai começar aqui também com a democratização das práticas integrativas, ou seja, atendimentos dentro das práticas integrativas. Mais ultimamente abordamos também o apoio com atendimento psicanalítico, né? Vânia, como psicanalista, ela faz atendimentos também a pessoas que têm dificuldades financeiras para poder viabilizar e democratizar essas práticas que são tidas até mesmo como elitistas, né? Pela dificuldade de ter profissionais fazendo esse trabalho para a comunidade. E todas as instituições que nos apoiaram, ou durante minha formação, ou a partir de convênios, são todas essas, né? A Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, onde eu fiz na Universidade de Harvard, onde eu estagiei no Corpo de Bombeiros e fiz minha formação em paramedicina, na Uninasal, na Shen, na Rural, na Federal, Labor Civil, Constelar, Federação Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa, Pura Luz Yoga, o Instituto de Medicina Taoísta, a Universidade
de Milão Bicoca, a Unipaz, que foram essas instituições que nos deram apoio, suporte e formação. Quais serão os nossos objetivos nessa capacitação? Capacitar na avaliação psicossomática e na aplicação da terapia sistêmica da constelação familiar, com suporte das ferramentas do método Takai, ou seja, utilizando as ferramentas do método Takai como suporte à constelação familiar. Esse é o grande diferencial da nossa formação. E quais são as estratégias pedagógicas que nós vamos utilizar? Encontro uma vez por mês presencial para trabalhar o suporte teórico prático. Uma vez por mês, no sábado. Práticas semanais na UNAT não obrigatórias. Quando você puder vir, vem. Que vão ser todos os finais da manhã na quarta-feira e toda noite da quinta-feira. Vai ter constelação aqui e atendimento para a gente fazer atendimento de reprogramação aqui, tá? Filmes, textos, reflexões, estudos dirigidos como estratégias de ensino à distância. Toda semana vocês vão estar recebendo, como vocês estão sendo vítimas agora é minha, né? De toda semana eu estou mandando, estude, veja tal texto, vocês vão ter esse tipo de acompanhamento. Vivências em atendimentos de constelação familiar em grupo e individual. Você pode trazer também clientes para atender junto comigo, em consultório ou fazendo constelação. Vivências em terapias no método Takai com suporte das constelações familiares. Então a gente vai vivenciar isso também, principalmente as técnicas de reprogramação de trauma. Atividades que alicerçam essa capacitação, o que vão alicerçar essa capacitação, o que alicerçaram. Primeiro, foi muito importante para mim o período que eu passei atendendo na Europa, porque eu verifiquei que povos de cultura diferente, a abordagem tem que ser diferente. Me ajudou muito também uma pós que eu fiz na Itália. Eu fiz uma pós-graduação em antropologia médica. E que eu via como é importante o jeito de abordar uma pessoa dependendo da cultura. Por exemplo, mulheres muçulmanas, jamais a gente pode utilizar pontos em parte do corpo que não sejam as extremidades ou a cabeça. E sempre com a presença de uma pessoa junto. Então são coisinhas simples, mas que ajudam muito. Foi uma experiência muito boa para mim, esse período que eu morei na Europa, esse período também que eu dei palestras, que eu vivenciei essa experiência na Europa. Foram muitas palestras de Portugal, Alemanha, Dinamarca. Inclusive na Alemanha eu passei por uma situação muito interessante. Eu estava dando uma palestra sobre TRT e eu vi 6 pessoas sentadas no último banco. Eu tenho até essa foto. Um dia eu ainda vou mostrar para vocês essa foto. Eu dando a aula, todos os caras lá atrás. E era de TRT. Em determinado momento eu perguntei quem gostaria de fazer a reprogramação. O primeiro que levantou foi o cara lá de trás. Eu digo, pô, não, vem para cá. E fiz a reprogramação. E ele olhava muito para o grupo, né? Eu sem nem entender. Quando terminou, eles mesmos falaram, ó, nós somos psiquiatras e nós viemos hoje aqui para lhe desmoralizar. Porque nós soubemos que você deu uma palestra na Dinamarca, que estava vindo para cá, com essa loucura de dizer que em uma sessão remove trauma, mas agora nós queríamos saber se é possível você atender mais 2 pessoas. Eu digo, aí eu estava com raiva, né? Eu digo, sim, mas eu só posso atender, enfim, eu não tenho um consultório aqui, mas tem banheiro aqui, eu posso atender no banheiro. Levei tamburetezinho, atendi no banheiro, 80 euros cada um me pagou. Foi ótima a festa que eu fiz. 80 euros, mas foi uma experiência muito interessante. Em Portugal, eu atendi muita gente que tinha vivenciado a situação daquele grande incêndio em 2017, na cidade do Porto. E foi muito interessante, que pessoas iam para fazer constelação e estavam tão mexidas que não conseguiam nem, na anamnese, não conseguiam nem falar. Tinham perdido retratos, tinham perdido casas, tinham perdido familiares. E aí eu vi a importância do suporte da terapia de reprogramação de traumas e fobias antes da constelação de situações muito traumáticas. Foi muito interessante. Pronto, tá aqui, ó. Estão vendo aqueles caras lá atrás, ó? Ali, ó, estão vendo? Todo mundo de kimono, né? Porque isso era uma escola de artes marciais. Eu estava sem entender por que esses caras
estavam sem kimono lá atrás, eram os psiquiatras que estavam ali para me detonar. Mas tá aí, experiência de TRT remota. Mais uma vez, o apoio de Cecília, que me estimulou, que deu a corda para que a gente fizesse constelação à distância. Foi um período de muito crescimento para o nosso sistema, para a nossa metodologia. E quais serão as bases de sustentação do método para a formação de vocês? Primeiro, conhecimentos da medicina tradicional chinesa, da alquimia paracelsiana, da psicossomática e da leitura corporal. A gente vai ter o básico. Para utilizar a TRT, a gente tem que saber o mínimo de auriculoterapia. Perspectiva sistêmica fenomenológica e dos conceitos de campos mórficos. Vocês têm que conhecer as leis sistêmicas, você tem que saber o que são campos mórficos. Não é só saber, tem que sentir na pele. Pegar uma cadeira, botar a cadeira aqui, ó. Cadeira representando uma pessoa com taquicardia. Sem ninguém saber. Aí você, tá só escrito lá embaixo, aí você senta na cadeira, daqui a pouco você sente todos os sintomas. A gente vai ter que praticar isso aqui, porque só com prática para vivenciar isso, tá? E o conhecimento da fisiologia energética. Saber o que são chakras, o que são os elementos num chakra, o que é que é ativo, quais são as glândulas que são ativadas por cada chakra, conhecer a fisiologia energética dos meridianos, a psicossomática ligada a cada órgão ou a cada tecido. Por exemplo, uma pessoa que tem psoríase, problemas sérios na pele, você já vai ter certeza que essa pessoa é predisposta a que tipo de situações, de dificuldades emocionais. E aí o pessoal da medicina chinesa, o que é? Tristeza, depressão. E começar a fazer esses links. Os ossos estão ligados aos rins, que tem a ver com situações de desarmonia de medos. Lateralidade. Conhecer psicossomática taoísta. O que é que representa o lado direito na sua vida? O que é que representa o lado esquerdo? Antes de nascer, depois de nascer. Se você sonha, vou matar agora vocês, os consteladores aqui. Se você sonha que quebrou o braço direito, aquele conflito é com a figura arquetípica masculina ou feminina? Por quê? Porque o lado direito é o... E se você, sem ser no sonho, na vida, e se for na vida, em condições oníricas, é invertido. Em condições oníricas, de sonhos é invertido. Então, conhecer essa perspectiva da medicina taoísta e dar show quando vocês estiverem conduzindo uma constelação, pelo conhecimento da psicossomática, né? Se a pessoa chega ao meu lado direito, ela está tudo doído. Opa, lado direito todo doído. Quem é que entra no lado direito? Entra no lado direito para harmonizar quem? O pai. Mas quem é que o lado direito representa? A mãe. E por que o pai? Porque o pai vai entrar ao lado da mãe. É conhecer essas nuances, que as pessoas se atrapalham, não têm segurança, não sabem trabalhar com psicossomática em interpretação de campo mórficos. Isso é só para vocês terem ideia do método Takai. O nosso método ele envolve muitas ferramentas, mas nós não vamos ver tudo isso. Existe uma formação anterior, que é a formação em acupuntura e alquimia. Existe essa formação, que é a formação em constelação sistêmica. E existe uma terceira formação, que entra toda a parte ligada, inclusive à interpretação de mapa natal, a parte mais avançada da alquimia. Mas são muitas as técnicas que envolvem o método, mas nós vamos nos restringir à constelação, à psicossomática, à TRT, envolvendo inclusive as técnicas de avaliação com método de questionamento profundo. Método Takai, trabalhando de forma geral, utilizando todas essas técnicas na abordagem sistêmica fenomenológica. E aí vai entrar o nosso sistema de terapia floral. Coisa interessante. Alguém daqui é terapeuta floral? Tem algum terapeuta floral aqui? Trabalha? Floral de bar, né? São não sei quantos florais, né?
28, nós trabalhamos com 4 flores. Só 4 flores e um rescue e uma integração. E essas 4 flores representam os 4 elementos da alquimia. Ou seja, você faz tudo com 4 flores e um rescue. Porque além dos florais, a gente utiliza as mandalas do Sanjivani. Então você harmoniza os elementos de base e entra no que você precisar fazer utilizando mandalas. Então não tem que estar decorando nada, tem que entender processos. Isso é maravilhoso. Para quem é dislexo como eu, não tem coisa melhor, porque o dislexo não decora nada, nada. Remédio Sanjivani, a gente vai aprender a trabalhar com remédios Sanjivani. Remédios Sanjivani são maravilhosos porque são mandalas. Eu posso até fazer uma demonstração da força disso daí. O amigo podia me ajudar? Por favor, vem para cá, fica aqui. Veja que coisa interessante. Junta os pés, abre os braços. Eu vou tentar baixar o teu braço para encostar aqui, você não vai permitir. Segure forte, 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 caba forte. Dobre essa perna, dobre aqui. Esse pé não pode sair do chão. E esse braço não pode encostar aqui. Se encostar aqui, você perde, tá? Você pode até cair, mas o braço não pode encostar aqui, não. Ó, de novo. O braço não pode encostar, não. Mais uma vez. Tem jeito de não cair? Tem não. Aí o que é que eu faço? Eu vou agora projetar um símbolo de equilíbrio nele. Faz o 4. Segure. E ele não cai. Pode sentar. Então, são às vezes algumas coisas dessa natureza que a gente fala, meu Deus, como é isso? Como é isso? É mágico? Não é mágico. Não é mágico. Esses conhecimentos a gente vai adquirir, a gente vai poder trabalhar, inclusive na confecção de remédios, no ambiente pré-constelação e no acompanhamento pós-constelação. Iremos trazer também uma abordagem no que se diz respeito à ética profissional, né, baseado em quem veio primeiro lá atrás, aspectos éticos, da abordagem terapêutica, da escuta empática, sem estar querendo se meter na vida de ninguém, sem também querer resolver os seus problemas a partir dos outros. Então vai ser um momento muito interessante. As bases da antropologia da saúde, tá? Que quem vai trabalhar isso é Vânia, principalmente com aspectos ligados aos estranhamentos, às diferentes racionalidades médicas, às diferentes interpretações a partir de cosmologias diferentes. Vai ser um momento também muito interessante. Conhecimentos obrigatórios de base, conceitos de campos mórficos, as leis do amor do Bert Helling, né? Aquelas 3 mais a 4ª, de pertencimento, proporcionalidade, hierarquia e fisiologia energética. Para saber, inclusive, se eu estou com a desarmonia nessa área pélvica, eu suspeito de algum problema com relação à figura arquetípica feminina no período de 7 a 14 anos. Como é que acaba chega nisso? Conhecimento de fisiologia energética a partir de anatomia energética. A gente vai chegar nisso também. Chakras, auras, como é que se constitui a memória, os níveis de aprofundamento do sono, como é que se faz os descartes das memórias desnecessárias, o que é o sono REM. Tudo isso a gente precisa ver e entender. O funcionamento dos chakras, a ligação de cada chakra com aspectos físicos. E aí, um lado polêmico agora, mas que eu não abro mão de trazer, é constelação e apometria. Saber pelo menos o que é apometria e como eu posso utilizar os conhecimentos da apometria numa constelação. Ontem mesmo eu vi um dos nossos alunos fazer uma constelação onde a coisa estava emaranhada e ele começou a trazer representantes de subpersonalidades e de personalidades múltiplas. E conseguiu fazer a retirada da situação, tá? Então é uma coisa que a gente tem que pelo menos saber o que são subpersonalidades, o que são personalidades múltiplas, quais são as leis da apometria, como fazer limpeza de campo.
A gente vai aprender e eu espero que isso mobilize vocês para no futuro a gente ter aqui um grupo permanente de estudo e de auxílio fraterno. Eu quero fazer isso. Isso vai ser feito nas sextas-feiras, na beira de uma fogueira ali, com gente que sabe tocar violão, tocando violão. Ó, vai ser uma maravilha, maravilha. Vamos lá. A terapia de reprogramação de traumas e fobias, essa é uma das técnicas que eu espero poder hoje fazer uma demonstração aqui com vocês. Já já a gente vai trabalhar isso. A terapia de reprogramação de trauma remota, pode ser que a gente não tenha como ficar craque nisso, mas vocês vão saber como funciona, pelo menos. Mas a presencial, com certeza, vão fazer e vão fazer aqui no dia a dia do ambulatório. E a gente vai utilizar sempre as constelações familiares utilizando as ferramentas do método Takai. Qual é o nosso cronograma? A gente pretende começar a formação com a parte de passar para vocês como foi a construção do método Takai e a sistematização das intervenções sistêmicas em TRT e psicossomática. Vamos também vivenciar nesse módulo o que vem a ser constelação sistêmica e os que são ou quais são as possibilidades dos suportes das ferramentas terapêuticas do método Takai. Então, o primeiro módulo é apresentação mesmo. No segundo módulo, nós vamos trazer a visão sistêmica fenomenológica, a antropologia da saúde com aspectos ligados à família e parentesco. Fundamental para um constelador. Então vai entrar nesse período o que é constelação, os princípios fundamentais, pertencimento, equilíbrio, ordem, tudo que foi trazido por Bert Helling, os campos mórficos trazidos pelo Sheldrake, que é um biólogo que fez pesquisas sobre essa área, um cara que era da área da informática na NASA, mas também era um biólogo, e fez um trabalho muito interessante. A gente vai trazer todo o pensamento dele e vamos refletir a respeito disso. Olhem bem essa imagem daí. Precisa de presença para, no olhar como um todo, perceber aonde tem movimentos, aonde tem coisa a ser olhada. Isso é o treinamento para se fazer uma boa anamnese. É ter esse olhar, é a pessoa chegar no seu consultório, quando a pessoa entra, você já passa um scanner, e você já consegue perceber muita coisa no olhar sutil, olha. São pequenos movimentos, são pequenas características, é uma forma de olhar. Para os consteladores, olhem para mim, tá? Os consteladores, olhem para mim. O que é que você pode dizer a partir de agora? Bora, rapidinho. Que morreu, um aborto, ou você está indo para a morte. Perfeito, vocês viram? Constelador bateu o olho e já sabe que tem uma morte aí, que tem que se olhar para uma morte. Hã? Tem uma falta. Tem uma falta, perfeita. Isso o constelador tem que ter, esse feeling. E a gente vai treinar vocês para isso, porque isso é treinamento. Vão conseguir pegar todas essas nuances. Dentro da área de família e parentesco, vamos entrar com o biológico e o social e o cultural, aspectos relacionados à visão do nascimento, inclusive da filosofia de parteiras, uma coisa muito interessante. Vamos trabalhar filiação e descendência, parentesco e família, sociedade e cultura e os tabus dos incestos, com a visão antropológica. No módulo 3, bases teóricas da constelação. Então vamos ver a respeito de quais foram as bases teóricas, o psicodrama, a psicanálise, toda a formação de Helling, como é que ele trabalhou isso, as constelações em grupo, as técnicas de reposição de energia a partir de gráficos, a partir de florais, como fazer a proteção do ambiente com técnicas de apometria. Vamos estudar a psicossomática Takai. No quarto módulo entra a fisiologia energética, a aura, chakras, sistemas de remédios vibracionais, tanto os florais Takai quanto os Sangivini, e aprender a preparar esses remédios e a prescrever
também os remédios. Logo na parte de fisiologia energética, vamos conhecer as definições de miasma, os tipos de miasmas, o que é que pode ser considerado no que se diz respeito à triagem, a matriz e a materialização do ser, como é que ocorre o processo de encarnação do ser, os protocolos de desintoxicação, a desintoxicação sulfúrica, a salina, a mercurial. Mesmo que vocês não saiam daqui sabendo fazer, vão saber fazer os encaminhamentos. Porque para fazer tudo isso precisa de tempo, precisa de estrada, gastar sapato. No 5º módulo vai entrar um módulo todo para eu falar sobre o mecanismo das constelações gemelares. É uma constelação à parte, que é um sistema que ocorre todo no período de gestação, que difere depois que você nasce. Às vezes, situações que ocorreram lá, quando você estava no útero, que você estava no útero, mas na sua frente estava seu gêmeo, e seu gêmeo lhe apertou, gera angústias na vida que você não tem ideia de onde é que era, é porque você tinha que dar sempre o primeiro lugar para o seu gêmeo, inclusive o que nasceu primeiro. Então são aspectos muito interessantes. As célulazinhas que têm potencial de se transformar no embrião, que está lá junto com a tua e que de repente são descartadas e são assimiladas. A culpa que às vezes a tua alma traz porque centenas de outros espíritos não puderam encarnar naquele mesmo momento seu. E tudo isso pode ser percebido a partir de uma avaliação da constelação gemelar. Isso é lindo e muito profundo. Vamos ver isso. 6º módulo, psicossomática e metafísica sistêmica taoísta. A psicossomática taoísta é linda. Vou passar para vocês livros, vamos ver isso na prática. Na constelação a gente vê isso direto. Pessoa, não estou aguentando minhas pernas, estou afundando, estou perdendo as pernas. O que é isso? Perdendo perna. Estou com a dor na cabeça. O que é isso? Cabeça. Estou com a dor em cima dos olhos. Uma coisa me puxando para trás. Entender, interpretar tudo isso. Porque tem constelador que sai chutando, é impressionante. Às vezes eu vou para a constelação, que eu olho assim e digo, meu Deus, o que é isso? A constelação passa a ser uma curiosidade de novela mexicana. E não é isso. O campo, ele revela o tempo todo. Agora a gente tem que fazer a interpretação para entender o que tem por trás daquilo. As disfunções dos neurotransmissores, as desarmonias neurológicas na visão sistêmica, né? O porquê de cada tipo de doença. Módulo 7, o módulo 7 e 8. Nós vamos passar 2 meses só vendo técnicas de reprogramação de traumas e fobias. Vai ser uma loucura isso aí, tá? E vamos ter que engolir aquele livro. Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Literalmente, vamos ter que assimilá-lo. Módulo 9. Constelação organizacional e aplicada à saúde, para trabalhar saúde de empresas, saúde de ambiente de trabalho e também interpretação de psicossomáticas e tratar doenças físicas, harmonizar a partir da constelação. Lógico, a pessoa que tem um tumor, ela vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Mas por que surgiu aquele tumor? Porque senão volta. Há uma reincidência, a gente tem que ir na origem do processo. No 10º módulo e último encerramento do curso e maratona vivencial. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar a visão sistêmica no xamanismo, quem vai trabalhar isso é Daniel, a apometria como coadjuvante nas terapias sistêmicas, vivências sistêmicas com radiestesia, Dr. Alê vai trazer isso para a gente, um trabalho muito interessante com pêndulo, onde se descobre desarmonias lá atrás, 5, 6 gerações lá atrás, e como se harmonizar a partir da radiestesia. Se Deus quiser, a Lê vai dar para a gente uma palestra especificamente sobre isso daí, ou uma vivência sobre isso. E a utilização, inclusive, Daniel, Rosinha, Lua, o pessoal que está aqui, Regina, o pessoal que está com os florais aqui, marcar um dia para vocês vivenciarem uma coleta de flores, ver como é que se faz o floral, mesmo que você não vá fazer, porque tem gente para fazer isso aí, você não, às vezes não quer passar, feito eles passavam aí 17 horas sem dormir, sem comer, feito uns doidos trabalhando.
Aí faz e você pega só o floral pronto, mas você vai saber pelo menos vivenciar como é que foi feito aquilo dali. E é mais ou menos isso, pessoal, que eu teria para apresentar. Quem tem informações pode ligar para mim, né? No meu particular, que é o 819-8812-2715, 819-8812-2715, ou pode procurar no YouTube Método Takai, tem muitos vídeos sobre a gente. Tem também um blog no Aban Unat e no Instagram também Aban Unat.